Olá, que bom ter a companhia de todos para mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar direto num texto incrível do Emanuel, do livro Palavras de Vida Eterna. Vamos explorar a natureza dos nossos desejos. Sabe aquela vontade imensa de ter o controle de absolutamente tudo? Pois é, a gente vai conversar sobre a sabedoria abissal que existe no ato de abrir mão desse controle, culminando naquela reflexão poderosíssima: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Vamos questionar o que realmente a gente está buscando quando acha que sabe exatamente o que quer. E para começar, fica logo a pergunta central. Por que será que os nossos desejos mais profundos mudam tão rápido assim que a gente consegue realizá-los? Pensa bem na psicologia por trás disso. A gente faz votos, cria planos super detalhados, sente aquela urgência quase sufocante na alma. Mas aí, de forma muito curiosa, no exato segundo em que o objetivo é alcançado, puf, a ansiedade evapora, o troféu perde o brilho imediatamente e aquele grande sonho vira algo trivial, abrindo espaço para um desejo totalmente novo. É um ciclo contínuo e cansativo de insatisfação. Seção 1. A ilusão dos nossos desejos. O nosso coração é como uma paisagem em constante e imprevisível transformação. As nossas vontades são como verdadeiras miragens num deserto, sabe? Elas mudam de forma e de intensidade o tempo todo. Olha o contraste gritante entre o que a gente considerava super importante ontem e o que acha essencial hoje. Aquilo que num passado recente a gente defendia com unhas e dentes costuma cair super rápido na vulgaridade ou no esquecimento. E o oposto também acontece. Algo que a gente simplesmente ignorava passa de repente a ser a coisa mais vital do mundo. O nosso critério é instável demais, totalmente moldado pelas emoções do momento. Seção 2. O paradoxo das nossas súplicas. Então, imagina levar toda essa nossa inconstância diária para o campo do invisível, para os pedidos que a gente faz à vida maior. A ironia aqui é enorme. Se a gente não consegue sustentar o que quer por muito tempo aqui na matéria, como é que ficam aquelas orações feitas no calor de uma emoção passageira? O texto traz uma constatação que chega a ser desconcertante. Muitas vezes, quando as nossas petições são finalmente atendidas pela vida maior, nós já estamos completamente modificados. A resposta chega, mas a gente já está fazendo súplicas para outras supostas urgências. É por isso que pedir as concessões da vida exige muita prudência. A gente pede como se fosse definitivo, quando, na verdade, estamos em constante mutação. E com isso esbarramos no grande paradoxo da existência humana. A gente tem a mania de julgar tudo pela métrica imediata da dor ou do prazer. Só que isso esconde o quadro completo. Sabe aquele evento que nos atinge em cheio e parece uma tragédia irreparável, um mal absoluto? Muitas vezes, na realidade, é um bem oculto. São correções de rota ou libertações. Em compensação, muitas daquelas bênçãos aparentes, aquelas vitórias que a gente comemora horrores, podem acabar resultando em danos imprevistos e desvios super perigosos. Sem a visão de longo prazo da sabedoria eterna, nós somos péssimos em classificar o que é realmente bom ou ruim para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. E aqui tem uma citação que a gente precisa deixar ecoar no silêncio por um momento. Muitas daquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Pensa no peso disso. Existe um perigo gigantesco, quase trágico, em receber exatamente aquilo que a gente pede quando falta a compreensão da própria vida. Alcançar uma ambição cega pode, de um jeito ironicamente doloroso, acabar com a nossa paz. E o coração não é golpeado por um castigo externo, não. É a própria concretização de um desejo mal formulado que acaba machucando a gente. A bênção ilusória vira a raiz da angústia. Seção 3. A sabedoria da vida maior. Diante dessa nossa enorme limitação em saber o que pedir, precisamos olhar para como a vida maior age. Como forças superiores lidam com a nossa inconstância. Bom, primeiro, eles providenciam o que é verdadeiramente útil para o nosso crescimento e quase nunca o que a gente fica exigindo por capricho. Mas o Emmanuel traz um ponto aqui que é profundamente comovente. Existem amigos espirituais admiráveis que acompanham a nossa jornada e que se comovem de verdade com as nossas súplicas aflitas. Movidos por um amor gigantesco, esses benfeitores frequentemente chegam a se prejudicar, a fazer sacrifícios só para tentar aliviar a nossa dor. E eles fazem isso sabendo muito bem que, na maioria das vezes, a gente não está nem qualificado para receber e administrar esse conforto. Como é que a gente pode navegar por tudo isso sem exigir coisas que, no fundo, vão nos fazer mal? A filosofia traz passos muito práticos para um alinhamento autêntico com a justiça divina. O primeiro é super pragmático: aprender a trabalhar.
O trabalho honesto aterra o espírito e tira o nosso foco daquela ansiedade absurda com o futuro. O segundo passo é saber esperar pelos desígnios divinos. A gente precisa entender que o compasso da vida simplesmente não obedece ao ritmo febril do nosso relógio. E o terceiro é gerenciar e educar os nossos impulsos. Tem que domar essas vontades caóticas que nascem e morrem todo dia. Trabalho dedicado e espera sábia. Acredite, essas são ferramentas infinitamente mais seguras do que sair por aí fazendo pedidos por impulso. Seção 4. A vontade do Pai. Caminhamos agora para o ápice desta nossa reflexão. É o exemplo supremo de maturidade e rendição. Toda essa nossa conversa sobre a volatilidade e o perigo dos desejos encontra aqui um antídoto perfeito. A obra lembra que o próprio Cristo, a figura de maior elevação que a gente tem notícia, em absoluta fidelidade, abriu mão da sua natureza humana pronunciando exatamente isto: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Gente, essa frase tem um peso histórico e espiritual monumental. Ela esmaga qualquer ilusão de controle material que a gente acha que tem. Se aquele espírito de maior luz precisou renunciar à própria vontade transitória, confiando na provisão atemporal da vida, imagino quão humilde e prudente deve ser a nossa postura ao fazer qualquer exigência. O que a gente conclui é que a verdadeira evolução espiritual marca essa profunda transição. É sair daquele ato infantil de fazer pedidos movidos por impulsos e alcançar uma aceitação iluminada. Os nossos desejos mais ardentes pertencem ao tempo. E o tempo é passageiro, falho, superficial. As vontades giram junto com as horas. Agora, a sabedoria para aceitar e confiar numa providência maior, isso pertence à eternidade. Alcançar essa aceitação não é de jeito nenhum um ato de fraqueza, tá? É o reconhecimento poderoso de que nós estamos amparados por um plano muito mais vasto, seguro e amoroso do que a nossa mente seria capaz de desenhar. Para encerrar a nossa explanação, eu deixo aqui uma provocação profunda para a gente levar para a vida. Será que o coração humano está verdadeiramente preparado para entregar esses desejos incessantes nas mãos firmes da sabedoria eterna? Fica o convite para a gente reavaliar a natureza do que costumamos exigir. Que possamos compreender de uma vez por todas que a autêntica paz de espírito nunca vai estar naquela ilusão desgastante de ter todas as vontades momentâneas atendidas. A verdadeira paz mora na beleza silenciosa de uma entrega total. Muito obrigado pela companhia nesta imersão e que essa busca por um entendimento maduro e sereno continue com a gente. Até mais!